Agora nós vamos chamar o professor Davis Elton Freiner. O tema dele é Caminhar se aprende caminhando, o processo de elaboração e desenvolvimento de um programa de atividades físicas no município de Tijucas, Santa Catarina. O professor Davis é licenciado em Educação Física, mestre em Nutrição, doutorando em Saúde Pública, professor universitário na Uniaselv e na Faculdade Avantes e atua no NASF, no município de Tijucas, em Santa Catarina. O professor tem 30 minutos para a apresentação. Se sobrar alguns minutinhos, vocês estão abertos a fazer algum questionamento, ok? A gente gostaria de lembrar que quem não recebeu a avaliação, a folha da avaliação do evento, está aqui na frente, tá? E é muito importante que vocês participem para que a gente melhore cada vez mais as atividades do nosso evento para o próximo ano. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao FIEP, ao professor Marino, pelo convite. O pessoal que já veio no primeiro ano nesse seminário me viu aqui na frente apresentando o que foi o início de um trabalho numa equipe de núcleo de apoio à saúde da família, e já viu como é que eu elaborei o meu programa de atividades físicas, como é que foi a lógica de elaboração, e eu venho aqui mostrar um pouquinho para vocês o processo de desenvolvimento, como é que eu caminhei nesse último ano, os novos projetos, as ideias, o que a gente trabalhou nesse programa, nesse núcleo de apoio à saúde da família, desse município que eu vou apresentar para vocês. Eu trouxe essa ideia do caminhar se aprende caminhando, porque exatamente essa é a lógica de um profissional que hoje entra no Sistema Único de Saúde, e muitas vezes se depara com uma realidade que não é tão comum a ele, com patologias, com doenças, com nomenclaturas, conceitos totalmente diferentes que ele não viu durante o curso de Educação Física, e ele vai estar naquele contexto e ele vai precisar mostrar o seu trabalho. Então ele vai ter que realmente, provavelmente, começar a caminhar e aprender com essa caminhada, buscar os elementos, buscar os conceitos, se inteirar com aquela equipe, com aquela nova realidade. Então, esse processo que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, alguns insights, algumas possibilidades, como fazer isso, como é que eu trabalhei essas questões. Primeiramente, eu vou mostrar o meu município, o município que eu trabalho, que é o município de Tijucas. Ele fica bem próximo a Florianópolis, fica aproximadamente a 40 quilômetros de Florianópolis, é um município de 32 mil habitantes e possui um alto índice de desenvolvimento humano. Aqui vocês podem ver uma vista do alto de dois bairros de Tijucas. Tijucas ele é cortado pelo rio, o rio Tijucas, que vocês podem observar, e ele vai desembocar no mar. E tem essa ponte que todas as pessoas que vão de carro pelo litoral de Curitiba para Florianópolis passam por essa ponte, passam pela cidade de Tijucas. A cidade ela se movimenta economicamente pela agricultura, pelas cerâmicas que são instaladas ali, pela atividade pesqueira, e se desenvolve muito hoje também no comércio, o comércio da cidade. Eu, como profissional de educação física, passei num concurso específico para o núcleo de apoio à saúde da família do município de Tijucas, e esse núcleo de apoio da saúde da família teve como seu local, seu abrigo, o Centro Municipal de Promoção à Saúde, que eles criaram esse centro com necessidade de promover a saúde, de se adequar a todas as portarias ministeriais, e essa nova lógica hoje da promoção à saúde, eles criaram esse centro e também um espaço físico para abrigar esses profissionais desse núcleo de apoio à saúde da família. Hoje, no Brasil, esses profissionais, de forma geral, estão abrigados aonde? Eles estão nos postos de saúde. A grande maioria dos profissionais do NASF não tem uma sede própria, um local próprio para trabalhar. A gente tem esse Centro Municipal de Promoção à Saúde, que é a nossa casa, digamos assim. O projeto dele iniciou em fevereiro de 2009, a conclusão da obra foi em 2011, e a gente iniciou os trabalhos no mês de agosto de 2011. Aqui está a fachada do nosso Centro Municipal de Promoção à Saúde. Na verdade, ele era uma casa bastante grande, que foi adaptada, foi construída para se tornar um centro de promoção à saúde. A gente tem uma recepção para pessoas com necessidades especiais, um consultório de fisioterapia, de fonoaudiologia, consultório de nutrição e avaliação física, box de atendimentos da fisioterapia e acupuntura, uma sala de estar, cozinha, piscina aquecida e vestiários,
banheiros e o ginásio de fisioterapia e atividades físicas. Aqui tem um pouquinho da nossa equipe do SEMPS. Hoje a gente conta, nós temos um único profissional de educação física, temos 3 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogas, uma psicóloga, temos um médico acupunturista e temos uma nutricionista que trabalha com a gente, além de o pessoal que colabora. Nós temos uma técnica em enfermagem que trabalha com a gente, um motorista e 2 pessoas que colaboram na organização do SEMPS. Como é que foi o processo de planejamento, né, e organização desse meu programa de atividades? Né? Em que eu pensei inicialmente? Primeiramente, a gente precisa entender um pouquinho sobre a epidemiologia. Né? Assim que a gente entra, que vai conhecer, né, essa realidade do Sistema Único de Saúde, a gente precisa ter uma noção de como é que está a situação epidemiológica do município. Né? A carga de doenças, quais são as doenças mais prevalentes, né, em que áreas do município que existe, que a gente deve talvez ter um maior cuidado ou fazer um trabalho mais específico. Conhecer um pouquinho dos hábitos e costumes das pessoas do município, né, saber como é que a cidade está organizada em termos da estrutura esportiva, né, saber quais são os espaços que a gente pode fazer atividade física na cidade, parques, praças, né, nas ruas, se existem academias da terceira idade, né, conhecê-las, saber as condições dessas academias, que vias que são possíveis que as pessoas façam caminhadas, se é possível, se não é possível, né, materiais, se existem materiais para fazer atividade física, né, não só essas academias ao ar livre, mas se até o próprio profissional que vai começar ali vai ter algum material para ele utilizar. Né. E muitas vezes a gente começa a fazer um trabalho em alguma prefeitura e não tem, né, a princípio, nenhum material. Né, e aí o profissional de educação física precisa usar de toda a sua criatividade, né, como a gente sabe que é peculiar à nossa área, né, e construir materiais, buscar, né, adaptar e melhorar essa situação. E pensar como é que vai oferecer, como é que vai atender a população. A gente vem várias perguntas na nossa cabeça quando a gente começa um trabalho assim, né? Que atividades nós vamos poder desenvolver? Né? Quantas pessoas eu vou poder atender? Qual é a frequência e duração dessas atividades? Como será a divulgação desse programa de exercício? Qual será o público-alvo? Como será o ingresso do participante? Né? Será realizada uma avaliação física? Né? Tem uma série de perguntas que vêm à nossa cabeça nesse momento. E provavelmente muitos profissionais, até que não estão nos vendo em casa por web, a gente já até recebeu uma pergunta de um profissional que está vivendo essa situação, né, de estar sozinho ali, ser o único profissional contratado e ter que responder uma série de coisas, né, nesse meio. Então é algo que a gente fica realmente, né, com uma série de questões, questionamentos e dúvidas. Então, a partir do que eu elaborei pensando nisso, as pessoas em casa podem ter ideias, adaptar, modificar, né, e pensar no que elas podem fazer no seu local. Avaliação física. Eu acho que a avaliação física é o que a gente aprende muito bem na faculdade, é o que a gente pode fazer de melhor num primeiro momento, né, avaliar as pessoas. Né, muita gente tem medo, tem restrição de fazer essa avaliação física inicial, mas eu acho que o pontapé inicial, né, um bom início para você que está começando é fazer uma boa avaliação física, uma boa anamnese daquela pessoa. Eu, por exemplo, faço um questionário socioeconômico para conhecer a realidade socioeconômica daquela pessoa, né, vejo a história clínica, as doenças, né, pregressas ou até mesmo as atuais. Eu uso o QPAF, o questionário de prontidão de atividade física, que avalia o risco cardiovascular da pessoa. Eu faço um questionário de hábitos e preferências de atividade física. Eu acho bastante importante, se possível, a gente sempre possibilitar a pessoa que ela faça algo que ela goste, que ela tenha prazer. Né? Às vezes pode não ter aquilo naquele local, mas geralmente comunidades pequenas que pouca oferta tem do que fazer, as pessoas aderem muito bem ao que você propor. Composição corporal, eu avalio por meio de dobras cutâneas, né, perímetros e controle do peso corporal. A gente afere a pressão arterial e em diabéticos a gente também analisa a glicemia, faz um controle da glicemia. Eu inicialmente montei um programinha em Excel para analisar a composição corporal, baseado em programinhas bastante simples, né, em fórmulas simples para avaliar o percentual de gordura das pessoas.
a gente elaborou um folder de divulgação, né, do programa de atividades físicas, contendo todos os tipos de atividades físicas que eu pensei que eu posso disponibilizar, né, e um quadro de horários. Aqui eu vou apresentar para vocês cada um desses programas. O primeiro programa que eu elaborei, que é o programa de caminhadas e atividades físicas diversas ao ar livre, né, e também internas. Nesse programa a gente faz caminhadas, alongamentos, fazemos corridas, a gente faz fortalecimento, dança, ginástica. É um programa bem variado, que a gente tenta variar o máximo possível as atividades, exatamente para não tornar algo monótono, para possibilitar algo diferenciado para as pessoas. Esse é o meu programa principal, um dos que eu mais gosto, exatamente por causa dessa variabilidade de ações que a gente pode fazer. Eu tenho 2 turmas desse grupo, começam às 6h30 da manhã. São aulas que acontecem de segunda a sexta, de 45 minutos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é uma das paisagens que a gente tem de cima da ponte. A gente faz uma caminhada. Essa foto a gente tirou no início agora do verão. É uma vista muito bonita. A gente atravessa o rio, vai para um outro bairro e a gente volta de barco. A gente cruza o rio de barco para um outro caminho. É uma vista bastante bonita que a gente tem da cidade de Tijucas de manhã. O outro programa que eu tenho, outra atividade que a gente disponibiliza é a hidroginástica e natação. Eu tenho vários grupos diferenciados, que a partir da avaliação física eu separo, né, os grupos realmente para poder fazer aulas diferenciadas de acordo com algumas condições. Então, tem o grupo de emagrecimento, um grupo de prevenção de lesões, grupo de idosos, gestantes e adolescentes. A gente faz também o fortalecimento muscular, né, a prevenção de lesões e atividades aeróbicas. Esse já é um programa conjunto também de atividades, onde eu tenho também o grupo de emagrecimento e diabéticos, prevenção de lesões, hipertensos, idosos, gestantes e adolescentes. E um outro programa que é o Jovem Ativo, que ano passado era só o Criança Ativa, que eu só fazia com crianças de 7 a 10 anos, e nesse último ano a gente teve uma demanda bastante grande de adolescentes nesses programas, e a gente ampliou para o Jovem Ativo, também trazendo os adolescentes para fazer atividades como alongamento, caminhada, corrida. A gente faz fortalecimentos, a gente tem natação, hidroginástica, também várias atividades diferentes para essa faixa etária. Além desses programas, durante o último ano a gente participou de várias ações em conjunto com a estratégia de saúde da família. A gente tem que lembrar que, por mais que nós tenhamos uma peculiaridade no trabalho do movimento, da atividade física, dentro da atenção básica, nós também temos que atender toda uma agenda da estratégia de saúde da família. Nosso trabalho dentro do NASF é Núcleo de Apoio à Saúde da Família, então temos que fazer esse apoio. E muitas vezes somos solicitados para participar de ações, ações, por exemplo, de Dia do Idoso, participar de grupos, por exemplo, específicos. Hoje em dia a gente tem muitos problemas osteoarticulares. A gente fez, por exemplo, a Escola da Coluna para trabalhar com esses grupos. A gente tem o Hiperdia, que a gente trabalha dando orientações para hipertensos e diabéticos. E Tijucas participou também do programa Qualidia. O programa Qualidia, que era um programa de educação em saúde para o autocuidado do diabético, e no qual a gente também fez parte desse programa. A gente, esse ano, desenvolveu uma grande ação em saúde, chamada Tijucas Mais Saúde, uma ação que eu pensei junto com a nossa coordenadora da Estratégia de Saúde da Família. Eu, enquanto professor universitário, a gente participa de muitas ações em saúde, na cidade de Blumenau, na cidade de Balneário Camboriú, e eu pensei, bom, por que nós, profissionais da saúde, não fazermos também uma grande ação dessas em saúde no município de Tijucas? E a gente elaborou e executou no dia 2 de junho essa grande ação, que foi um dia muito bonito de atividades, onde tivemos a participação de quase todos os profissionais da saúde do município, que a gente pode ver algumas fotos. A gente teve, eu como professor de educação física, eu coordenei uma tenda que era sobre a avaliação do peso corporal e orientação para atividade física, mas a gente teve tenda
de orientações nutricionais, tivemos aulões de ginástica, caminhadas, a gente teve orientações de diversos outros profissionais também nesse dia. E o projeto que eu também comecei a executar no final desse ano, no final do ano de 2012, que é o projeto Motivadores da Atividade Física, que é um projeto que vai ser desenvolvido melhor agora no ano de 2013. É um projeto que tem como objetivo principal estimular as pessoas a adotar um estilo de vida mais ativo, né? E esse projeto conta fundamentalmente com as nossas agentes comunitárias em saúde do município, né? Elas são as minhas grandes parceiras nesse projeto e a gente iniciou o projeto pensando em várias etapas. A primeira etapa, a gente pensou, a gente tem que começar a ter uma vida, um estilo de vida mais ativos, começando por nós mesmos. Então, dentro do meu programa de atividades físicas, eu disponibilizei alguns horários para que elas pudessem estar fazendo atividade física com a gente, né, não só as agentes comunitárias, como os outros profissionais de saúde. Né, a gente fez uma capacitação com elas, fazendo palestras, trabalhando com o tema da atividade física, os seus conceitos, quais os benefícios da atividade física para a saúde. Então, a gente tem que sempre pensar, né, temos que começar por nós mesmos uma vida ativa, né, para depois a gente começar a passar essa informação para os demais, para a população como um todo. Então, a gente fez essas palestras de treinamento com as agentes comunitárias, né, e elas começaram a organizar dentro das comunidades, das áreas onde elas têm a cobertura do SF, onde elas fazem essa cobertura, elas começaram a organizar grupos para que a gente fosse até lá e conversasse com a comunidade, né, e fosse fazer essa palestra, essa orientação, dinâmicas, começasse a realizar atividades com as comunidades a que elas estão próximas. Né. Então, por isso que eu digo, as agentes podem ser nossas grandes parceiras para multiplicar, para disseminar, criar outros grupos e levar a atividade física para a comunidade como um todo. A partir desse ano, agora a gente vai continuar esse projeto, no ano passado a gente fez umas 15 palestras, mais ou menos, né, e provavelmente esse ano vai fazer muito mais nas comunidades e formar grupos. A gente já teve frutos bem interessantes, grupos muito proativos de atividade física desses bairros, e que é algo que vai crescer bastante. Aqui vocês podem ver algumas fotos das palestras e das dinâmicas que eu fiz ao longo do ano passado. E o que eu digo assim em termos de diferencial para um trabalho, principalmente quando a gente faz um trabalho que você é um único profissional, né, e você tem que dar conta de uma série de questões, como muitas pessoas ficam aflitas, né, a gente tem pacientes com diversas patologias, né, com vários tipos de sofrimento, digamos assim, né, e a gente muitas vezes, naquele contato profissional de educação física que não é tão acostumado com isso, pode até se desesperar nesse contexto, né, mas é por isso que você faz parte de uma equipe multiprofissional. Então, se una à sua equipe. Você vai ter outros profissionais ao seu lado na mesma situação. Você pode ter psicólogos, fisioterapeutas, né, nutricionista. Dificilmente, você num núcleo de apoio à saúde da família, você vai ser professor de educação física sozinho. Você não é. Una-se aos demais profissionais, criem estratégias conjuntas. Né, é um núcleo de apoio à saúde da família, então esteja junto da estratégia de saúde da família. Essa é a principal dica, né, que eu posso dar. Uma coisa que pode acontecer é você ir à estratégia de saúde da família e verificar que ela não está muito bem organizada ou não faz o trabalho que deveria ser feito, né, de acordo com todas as diretrizes da saúde no Brasil, que a gente sabe que existem muitas falhas nesse processo, né, mas você sempre vai tentar fazer o melhor e fazer um trabalho em equipe. E o diferencial é o quê? É fazer o seu trabalho com amor, com carinho, né, trazendo as pessoas para o grupo, né, principalmente as pessoas da comunidade, unindo elas em torno dos valores. Eu, por exemplo, faço diversas atividades aqui. Eu festejo São João, a gente faz atividades na Páscoa, no Carnaval, faz atividades no Natal. O tempo todo está unindo as pessoas em torno de um objetivo comum, que no nosso caso aqui é a saúde. Então, acho que esse é o principal diferencial, né, que a gente pode ter nesse contexto. E, claro, nós trabalhamos com a atividade física, com o movimento, com o corpo, né? Então, usem isso, que é o que a gente tem de melhor
para fazer. Aqui vocês podem ver algumas outras atividades. A gente comemora aniversário junto, comemoramos, né, as datas mais importantes em conjunto. Aqui só para vocês terem alguma ideia dos dados que eu sozinho, um único profissional trabalhando em 2012, eu avaliei 377 pessoas, eu ministrei 1.440 aulas, eu dei 15 palestras educativas e nós tivemos 12 reuniões em equipe. E segue sempre esse meu dilema, essa minha dica, que a promoção da saúde é para toda a vida, né? Então, a gente que ainda não entende muito bem esse conceito de promoção à saúde, que é algo bastante vasto, que todo mundo vem aqui e diz, é algo complexo. Mas o que é algo complexo? O que é esse conceito que ninguém... É prevenção? Não é só prevenção. Não é só a recuperação. Né? O que ele é? O que a gente vai fazer quando a gente quiser trabalhar com a promoção da saúde? A gente vai modificar algum dos determinantes sociais da saúde como professor de educação física? Né? Pode ser que muitas pessoas pensem que a gente, para fazer promoção à saúde, a gente vai ter que ir muito além do movimento humano. Né? Mas a gente tem uma restrição, uma limitação. Todos nós temos. A gente vai trabalhar com o movimento, vai trabalhar com o corpo e vai agregar esses valores, né, no nosso trabalho. O amor, o carinho. Né? Eu acho que a gente pode sempre ter uma palavra amiga para as pessoas, né, sermos humanos, principalmente isso que eu falo para todos, a gente tem que ser humano. Eu sei que chega em alguma situação onde o desgaste do profissional é tão grande, onde a carga de trabalho é muito grande, e a gente às vezes vai deixando de lado essa característica humana, mas a gente sempre tem que rever isso, né, e resgatar isso a cada momento. Então, a promoção da saúde é para toda a vida, a gente tem que lembrar disso sempre. Esse é o meu e-mail, quem quiser, né, mandar algum contato, fazer alguma questão, quem quiser conhecer Tijucas, conhecer meu trabalho, a gente está disponível, né, para receber vocês. Eu gostaria de agradecer aqui a minha Secretaria de Saúde de Tijucas, a secretária Rosicléia Furtado, que possibilitou a minha vinda para cá, né, e também agradecer as universidades que eu dou aula, né, a Uniaselv, a Faculdade Avantes, em Balneário Camboriú, que me apoiam bastante, e a minha instituição, né, que eu faço doutorado, que é a UFBA, o Instituto de Saúde Coletiva, que os grandes conhecimentos que eu adquiri em saúde pública vieram de lá, e eu não posso deixar de agradecê-los. Então, obrigado.